bem-vindos ao canal. Um bom dia a todos e que o dia e esse período nos traga muita sabedoria e paz. Nobres amigos que acompanham esse canal, quero fazer lembrança hoje sobre os níveis de pensamento. Nós sabemos que no dicionário filosófico temos a expressão senso comum, e esta se refere a um tipo de pensamento que é massivo, que é, enfim, comum. Ele não atinge a qualidade necessária para a visão da verdade, para a visão da realidade. Isso é conhecido como senso comum. E desde o início desse canal tenho observado e dividido, relacionado, apresentado o ser humano como corpo, mente e alma. Essa foi uma forma intuitiva que me ocorreu de simplificar as muitas subdivisões e complicações que as teorias modernas e contemporâneas passaram a apresentar sobre o ser humano. E com isso eu quero dizer que existem níveis de pensamento. Podemos falar nesses três níveis. O pensamento do corpo, pensamento locomotivo, pensamento da saúde, pensamento da percepção sensorial, a percepção, o toque, enfim, os aspectos sensoriais da vida ligados ao corpo. E depois o pensamento mental, o intelecto, a intelecção, o que nós chamamos de pensamento e conhecemos como pensamento, que atua num nível dividido, tão dividido que na parte fisiológica nós temos a divisão cerebral em dois hemisférios. E é só entender, pesquisar um pouquinho de neurofisiologia e cognição que nós vamos entender que há muitas teorias e observações sobre a divisão do tipo e da capacidade do pensamento dos hemisférios. Um é mais artístico, o outro é mais matemático, enfim. Esse pensamento no nível subdividido ainda é um subnível. Portanto, por isso, os filósofos adiantados chamaram isso de senso comum. Isso ainda é muito comum. Todos pensam assim, supostamente pensam assim. E pensar me ocorreu na meditação há pouco. Pensar é uma palavra que tem ligação etimológica com dividir, com tender, com escolher um lado. Isso é pensar. É da mesma raiz de pender. Então, quando se pensa, se pende, se escolhe, se desequilibra. Por isso, a questão da subdivisão dos hemisférios e da dualidade. E acima desse nível, há um pensamento resolvido e unitário, um pensamento que já não é dividido. Esse pensamento é o pensamento da alma, o que tornou-se ciência desconhecida. Enterraram isso com muitas pás de terra sobre essa ciência.
Eu realmente não entendo por quê. Na verdade, entendo, mas não é assunto para agora. Na verdade, o império dos grosseiros, das grosseiras, das pessoas que não têm nível e quiseram coordenar as outras, ou seja, estabelecer nichos de comando e tudo fundamentado em manutenção do corpo, conforto e na disputa e na competição material. Toda miséria humana, toda falta de nível humana está alicerçada nisso. Essas pessoas inescrupulosas, estando em maior número do que os que realmente alcançaram o terceiro nível, ou o pensamento a nível da alma, aniquilaram aqueles que eram realmente melhores e fizeram essa ciência do terceiro nível, o pensamento da alma, ser enterrado. Isso foi enterrado e desaparecido a tal ponto que no século XIX, XVIII, XIX, chegou a ser chamado de ciências ocultas, pois ficou oculto, escondido, né? Uma pequena parcela da população se interessava e se interessou em pesquisar a raiz dessa ciência de obtenção do terceiro nível, que eu chamo e propriamente chamo de nível superior. Tenho dito, as pessoas acham que tem nível superior, mas não tem. São todos secundaristas, atuam ao nível da mente subdividida, do cérebro em dois hemisférios, que na verdade é uma esquizofrenia interna. Isso significa uma divisão. Então, o terceiro nível, o nível superior, foi o que quiseram ensinar à humanidade os chamados profetas. Tenho dito, Senhor Buda, Senhor Cristo, Senhor Krishna, Senhor Sócrates, Senhor Heráclito, esses entenderam, foram ao terceiro nível, chegaram ao nível superior e quiseram ensinar a humanidade sobre isso. Mas isso é bastante difícil, pois a manutenção e o estacionamento do grosso da humanidade no nível secundário, e digo, abre-se hífen, num nível secundário miserável, porque existem grandes níveis secundários, né? Dentro do nível secundário existe uma grande gradação de, de qualidade. Então, grandes gênios da ciência são secundaristas ainda, não têm o nível da alma, mas são geniais dentro do nível da mente. E o nível da mente praticado pelo povo em geral, ainda mais pelo povo brasileiro, apesar que isso está nivelado ou subnivelado a nível mundial, é uma tragédia. É o pensamento de uma mosca, o pensamento inferior a de muitos chamados animais, pois os animais são inteligentes. E o ser humano, quando se afunda no nível mental, pode ficar tão burro e tão ineficiente que o ridículo é um nível muito grande para chamá-lo. Ele passa a ser abaixo do ridículo e passa a ser um desserviço, uma vergonha ambulante sobre a Terra. Então, o pensamento de terceiro nível significa que a alma também pensa. E a alma só pode pensar, ela só pode acordar, ela só pode lembrar-se, a chamada lembrança de si, ou tomar consciência, ou renascer após
um fenômeno psíquico que as escolas de sabedoria superior têm chamado de morte, e têm chamado de morte como passagem, passagem de nível, passagem do nível mental subdividido, inferior, reino inferior, secundarista, para o nível superior e definitivo, a ponta da pirâmide, onde o dois se faz um, onde realmente a sabedoria existe, a não dúvida existe, a não dualidade existe. Então, sempre aqui nos vídeos do canal eu fico nos preâmbulos, fico nas introduções, pois se pouquíssimas pessoas têm tempo e podem ver esse trabalho por 5, 7, 10, 15 minutos, se eu estender para 20 minutos, é aí mesmo que não posso fazer chegar essa eterna, imorredora e imperecível mensagem a essa população tão esmagada, tão alienada, que acredita em aliens, está esperando a salvação vir dos aliens, de tão alienados que se tornaram. Nos momentos mais nobres do meu coração, eu tenho piedade. E nos momentos de mais liberdade da minha expressão pessoal, eu realmente tenho nojo do ser humano tal como ele se tornou nos chamados dias atuais. Que a mensagem seja de proveito e estou aqui sempre para mais. Um dia e aos poucos chegarei a esse mais e trarei maior clareza sobre o terceiro nível, o pensamento da alma, aquele pensamento que está em amnésia, que foi submetido ao líquido amniótico, esqueceu e tornou a humanidade e essa sociedade um vale de trevas. Um bom dia a todos, estejam em paz, até a próxima oportunidade.